Amém, igreja? Quero trazer uma mensagem hoje chamada Alistamento Militar. Quem aqui serviu no exército? Homens? Alguns soldados aí, né? A grande maioria não, né? Então, algumas pessoas vão relembrar algumas coisas aí. E quem não serviu o exército também vai ouvir algumas coisas então. Queridos, a Bíblia é muito rica em figuras de linguagem, em metáforas. E claro, elas têm como objetivo ilustrar, revelar algum aspecto da natureza da igreja, né? E hoje eu quero destacar uma figura em especial. A figura da igreja como um exército. A gente fala muito da igreja como corpo de Cristo, a igreja como noiva, a igreja como rebanho, a igreja como templo, como edifício, como lavoura. São tudo figuras que a Bíblia vai nos dando, ilustrando, para que a gente possa compreender mais a igreja, o reino de Deus. Mas nenhuma dessas imagens, dessas figuras, expressa com tanta força esse caráter conquistador do reino de Deus. E quando a gente vê a Bíblia, nós percebemos que por várias e várias vezes o próprio Deus se autodenominou o Senhor dos exércitos. A gente vai explorar um pouco essa figura hoje aqui, né? Quando nós lembramos do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo foi um cara de frente, que batalhou na linha de frente. Ele foi uma pessoa que recrutou novos soldados, e ele preparou novos soldados, e em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, ele chama Timóteo de bom soldado de Cristo. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 ao 4, diz assim: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Versículo 3. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Quando eu li esse versículo, vendo que o apóstolo Paulo chamou Timóteo de bom soldado de Cristo, fiquei pensando assim: será que Paulo me chamaria de bom soldado de Cristo? Será que você é um bom soldado de Cristo? E pode ser mulher também, né? Lá em Israel, até as mulheres servem, né? Não é como no Brasil, que é 1 ano, lá são 3 anos. Então, homens e mulheres servem no exército lá. Dedicam um tempo importante da sua vida à defesa da pátria. Então, queridos, agora como então se forja um bom soldado de Cristo? Então vamos lá, quero dividir essa mensagem em 3 partes. A primeira parte é, assim como na vida militar, civil, quando alguém vai se alistar, começa com esse momento de recrutamento. E na vida cristã começa com o chamado. Então creio que não é grande novidade para ninguém, que no ano em que o jovem completa 18 anos, ele deve comparecer à junta militar para fazer o seu alistamento. Não é isso? Então, isso acontece e é obrigatório, é uma convocação, todo jovem tem que comparecer. E sabe que no ano de 1988 chegou a minha vez. Então, já tem gente contando a minha idade, né? Então, em 88 chegou a minha vez. E lá fui eu fazer o meu alistamento. Sabe qual foi a primeira pergunta que eles fizeram? Você é voluntário ou não? E eu respondi, sim, sou voluntário, né? Porque tem países que o contingente do país é tão pequeno que todos têm que servir, mas o Brasil tem tanta gente, queridos, que a grande maioria é dispensada.
A gente pediu para levantar a mão aqui, uma meia dúzia levantou a mão. A grande maioria é dispensada, a grande maioria não presta serviço militar. Mas, como eu prestei serviço militar, eu posso dizer que em muitas coisas a vida cristã se assemelha à vida militar. Senão, vamos vendo agora, então. Primeira coisa, queridos, muitos são chamados, poucos escolhidos. Todos são convocados, mas poucos realmente permanecem. Grande parte são dispensados, poucos permanecem e seguem carreira militar no exército, ou marinha ou aeronáutica, né? Mas eu vou falar mais do exército porque eu servi na infantaria. Então, poucos seguem carreira militar e ainda menos permanecem na corporação. Agora, a vida cristã, então, ela começa com uma convocação, ela começa com um recrutamento, começa com um alistamento. Quando nós pensamos na vida cristã, a nossa vida também começa com um chamado. Um dia nós somos chamados por Deus, chamados pelo Espírito Santo, nós somos recrutados por Deus para fazer parte de uma corporação, que não é o quartel, que não é o exército, mas é a igreja de Cristo. Você lembra do seu chamado? Houve um momento em que você disse: Senhor, eu sou voluntário, eis-me aqui, eu estou aqui, sim, eu quero fazer parte da tua igreja, eu quero servir. Então, queridos, eu tive essa experiência no ano de 1991, quando Deus falou claramente comigo, quando Deus me chamou e eu entreguei a minha vida para Cristo. Foi nesse momento, nesse dia, então 18 de agosto de 1991, que eu me converti, que eu entreguei minha vida para Cristo, que eu fui salvo, que eu me alistei, que eu fui recrutado para o exército do Senhor, para o exército da salvação. E naquele dia de Senhor, eu quero permanecer, quero perseverar. E fazendo aqui um paralelo, queridos, com a vida militar, em 88, quando eu fui para o exército, eu me lembro que quando a gente chega no quartel, a gente não é chamado de soldado, a gente é chamado de recruta. Você passa 3 meses de intenso treinamento, você aprende a marchar, aprende a limpar fuzil, aprende a até passar roupa, a dar brilho em coturno, você aprende muitas coisas, você não tira serviço com guarda, você não atira com uma arma, só depois de 3 meses você passa por uma formatura, e aí você pode então tirar serviço com a arma, e você está capacitado então, em caso de guerra, a ser acionado. Mas durante aqueles primeiros tempos ali, nós éramos chamados de recruta, e quando chegava o dia da formação, a gente se sentia tão importante, né? Vestia aquela farda, sabe? Agora eu sou um soldado. A gente achava o máximo aquilo. Então, queridos, eu tive essa experiência e foi muito interessante. Agora, quando a gente entra no exército, a primeira coisa que muda é a nossa aparência. Você entra no exército, aquele cabelinho bonitinho, né, aquele topete, aquela franja, já era. Eles sem dó passam a máquina, cabelo cortadinho na régua. Aquelas roupas que você usa, coloridas, bonitas, à vontade, já era. Você recebe um monte de roupa lá, de meia, calção, camiseta para educação física e farda. Isso muda a tua aparência. Você não pode mais andar com a barba mal feita. Tem o portão da guarda, que eles fazem uma vistoria quando você entra no quartel e quando você sai. Se você vai sair do quartel, você chegar na guarda, eles fazem exame. Se você tiver o coturno com um pouquinho de lama na lateral, volta e vai limpar esse coturno. É capaz de perder o final de semana e ficar no quartel. Eu não sei como é que é hoje, mas no meu tempo era assim.
E sabe por quê, queridos? Você não pode ir com roupa civil para casa. Você tinha que ir com uma roupa especial naquela época do quartel. Você estava representando o exército. E ai de você se você parasse num bar para tomar uma cerveja. Ai de você se você se metesse em alguma confusão sendo um soldado. Você representava, você era um soldado. Então a primeira coisa que mudava era a aparência. A gente entrava de um jeito e saía do outro de lá, totalmente diferente por causa de tudo isso. Mas quando a gente pensa na vida cristã, queridos, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, grandes mudanças também acontecem. Sim ou não? A gente sabe que as mudanças estão no interior, mas elas refletem no exterior. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, o Senhor também nos dá novas vestes. As vestes do Espírito Santo, vestes de santidade, vestes limpas. Eu gosto do filho pródigo, porque quando ele voltou para casa, o pai deu a ele vestes limpas, vestes novas, sandálias, colocou um anel no dedo, que era sinal de que ele era filho, não escravo. E queridos, quando nós entregamos a vida para Cristo, a primeira coisa que acontece é uma grande mudança. E assim, queridos, como quando a gente se tornou soldado, quando eu coloquei a farda e me olhei no espelho assim, cara, a minha identidade mudou, eu era um soldado a partir daquele momento. E quando nós entregamos a vida para Cristo, queridos, quando nós recebemos o perdão do Senhor, o Espírito Santo, um novo coração, novas vestes, vestes de louvor, a gente tem uma mudança tão grande, queridos, e que nós temos um testemunho para dar também. Mesmo no final de semana, na minha região, lá tinha bastante bailinho, os bailão naquela época, né? O soldado, queridos, ele ia, mas se ele cometesse alguma confusão, chegaria no exército. Ele seria detido, porque ele não podia, mesmo estando civil, representar mal a corporação do exército. Agora, pensando em nós, queridos, nós também temos um testemunho a zelar, que é o testemunho da Igreja de Cristo, que é o testemunho do reino de Deus. E lá tinha todas essas questões externas, de cabelo cortado, de barba bem feita, de roupa alinhadinha. Aquele tempo tinha que até engomar as calças. Vocês nem sabem, os novos nem sabem o que é isso, mas nós tínhamos que passar a engomar. O coturno tinha que estar brilhando, sabe? A fivela assim do cinto, tinha que passar aquele negócio para deixar ela brilhando. Era tudo assim, queridos. Oi? Esse é o nome? Tá. Então, queridos, mas era uma porção de coisas, porque você tinha que estar sempre bem apresentado. Agora vamos pensar na igreja. Nós nos alistamos no exército de Cristo, da salvação. Nós também, queridos, estamos representando a Cristo, nós somos soldados de Cristo, nós somos a corporação de Cristo, a igreja do Senhor. Então agora nós também temos, queridos, uma nova maneira de expressar a nossa vida. O Senhor nos deu um novo coração, isso significa um novo linguajar, uma nova maneira de caminhar, de fazer as coisas, de dar um bom testemunho e ser agradável ao Senhor. Assim como o soldado, ele é notado, você pode sair na rua, você vê um soldado, isso chama a tua atenção. Você vê isso, chama a tua atenção. Você percebe, opa, esse é um soldado. Assim também os cristãos. Opa, esse é um cristão. Olha a maneira como ele fala, olha a maneira como ele se veste, olha a maneira como ele se relaciona com as pessoas, olha como ele é honesto. Então a primeira coisa que acontece, tudo começa com o recrutamento militar, tudo começa com o chamado de Deus ao nosso coração. Em segundo lugar, depois, no quartel vem esse período de treinamento, de capacitação, muita atividade física, muito aprendizado, mas em Cristo, quando nós viemos a Cristo, o que acontece? Vem o discipulado. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, nós vemos aqui o Paulo escrevendo por Timóteo: você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas,
Agora o que ele tem que fazer? Confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. O que você aprendeu de mim, o que você ouviu de mim, agora você ensina a homens fiéis para que esses homens ensinem a outros. O que é isso? Discipulado. Homens que preparam homens. Soldados que preparam soldados. Então, queridos, quando nós pensamos no soldado, literalmente, o preparo dele acontece na academia militar, acontece no exército. Então, quartel é esse lugar de disciplina, é esse lugar de aprendizado, esse lugar de muito exercício físico. Agora, a igreja é o lugar onde o cristão que ouviu o chamado, que está alistado, foi recrutado, é o lugar onde ele é discipulado. É o lugar de aprendizado, é o lugar onde ele é preparado para enfrentar as lutas da vida, onde ele aprende a acertar o alvo e não pecar, onde ele aprende que ele tem uma missão, onde ele aprende a lutar por um reino. É a igreja. Na corporação, igreja, através de disciplinas cristãs, que são o quê? A leitura da Bíblia, o estudo da palavra de Deus, a aplicação, a prática da justiça, o exercício da fé, o louvor, jejum, são tantas disciplinas espirituais, que aquela pessoa que vem a Cristo, ela começa a aprender, ela não sabia nada disso, mas ela foi chamada por Cristo, ela disse sim ao Senhor, ela começou a fazer parte desse reino da igreja de Cristo, e ela começa a ser preparada, capacitada, não num campo de batalha, porque no quartel também é assim, o soldado ele é preparado dentro da academia militar, e vários treinamentos para quando ele estiver numa função real, ele saiba como acertar o alvo. Outro dia uma pessoa me ligou, faz umas 2 semanas, o senhor me ligou, se eu podia ir com ele, Nossa Senhora lá, porque ele encontrou ela e achava que tinha uma legião de demônios nela e ele não queria ir sozinho, estava com medo. Eu disse, não, eu vou contigo, vamos lá, e fomos. Mas você percebe que tem pessoas que não desenvolveram algumas habilidades, não sabem como lutar. Agora, quando a gente fala do quartel, eu passei por isso, existe muita disciplina, queridos. Você não se veste como quer, você não faz o que você quer, você faz o que é ordenado. E é muita disciplina para que as coisas aconteçam e que alguém seja forjado um bom soldado e siga a carreira militar. Agora, na vida cristã, se a gente realmente quer ser um bom soldado, nós precisamos ser disciplinados. Disciplina da comunhão com Deus, disciplina da oração, disciplina do jejum, disciplina do louvor, disciplina do estudo da palavra. Essas coisas que vão nos capacitando. E quando você vai desenvolvendo essas habilidades, você vai vivendo, vai praticando tudo aquilo que você aprende. Você aprende como orar e você ora. Porque assim como há soldados valentes, há soldados preguiçosos. Assim como há soldados disciplinados, há soldados displicentes, que já ouviram 50 sermões sobre oração, mas não oram. Já ouviram que é importante ler a Bíblia, mas não leem, não estudam. Já até sabem o que é certo fazer, mas não fazem. E o que acontece quando surge lá fora uma situação na sua vida pessoal, no seu casamento, no seu trabalho, a pessoa não sabe o que fazer, porque ela não desenvolveu as habilidades. É como aquele soldado que foi para o quartel, mas ele não praticou, tirou o alvo. Ele não participou das atividades físicas, de subir obstáculos, transposição sobre água, corda, tantas atividades que tinha no exército quando eu fiz.
Aí quando chegou na hora, a pessoa não vai acertar o alvo, porque ela não treinou com aquilo. A mesma coisa o cristão, ele leva a rasteira, às vezes do diabo e do mundo, e reage que nem as pessoas do mundo, porque ela nunca praticou aquelas coisas que ele aprendeu na igreja. E aí, o resultado é um alvo fácil para o inimigo. Cristãos que não se submetem às disciplinas cristãs, quando chegam as lutas, e elas sempre vêm, né? Não sabem usar o escudo da fé, que fala em Efésios 10, não sabem atacar com a palavra do Espírito, não estão protegidos com o cinto da verdade, com a couraça da justiça, nem com o capacete da salvação, estão descalços do Evangelho. Como que vão vencer as batalhas espirituais? Não tem como. Quando feridos choram como crianças e precisam ser carregados por soldados valentes. Vai pensando aí, você é o tipo de soldado que carrega outros ou você tem que ser carregado? É muito comum a gente ouvir hoje citações e pregações que falam que a igreja é um hospital. Na Bíblia nunca vi isso. Alguém viu? Não vi nenhuma menção de igreja ser hospital na Bíblia. Não há. E na guerra, eles até há na retaguarda uma enfermaria para os soldados feridos. Mas ninguém vive na enfermaria, ninguém vive no hospital. A igreja é um exército, a igreja é um povo de guerra, povo valente, um povo que se expõe aos riscos em nome de Cristo, um povo que defende a sua pátria, defende a sua família com unhas e dentes, defende o seu casamento, defende os seus filhos. As coisas que de mim ouviu, disse Paulo, confia a homens que sejam também capazes de ensinar a outros. Irmãos, é vida na vida, essa transferência de vida. Isso é discipulado. Agora o exército tem hierarquia. Você entra como recruta. Depois você sobe de nível e você é soldado. O que vem depois de soldado? Cabo. Depois do cabo? Sargento. Depois de sargento? Tenente, né? Oficial, né? Não estou nem falando primeiro, segundo, terceiro, porque faz parte da patente, né? Tenente. Depois de tenente? Capitão. Depois? Major, depois tenente coronel, depois foi militar, né, seu Jaime? Depois foi sargento. Olha aí, depois do coronel vem e depois general, sabe quem vem? Marechal é general que está em tempo de guerra, né? Por isso não tem muitos, né? Então, queridos, essa hierarquia, existe uma hierarquia no exército, mas quando a gente pensa na igreja de Cristo, no reino de Deus, não existe um autoritarismo, certo, queridos? Isso não se aplica, pelo menos não deveria existir, mas existe sim a autoridade por causa das responsabilidades. Efésios capítulo 4, de 11 a 12 diz, a uns Deus designou apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres. Está falando da igreja. Agora, por que Deus fez isso? Olha para aqui, olha o propósito. Com o fim de preparar os santos para o ministério, Efésios 4, 11 e 12. Então Deus distribuiu dons, alguns dons específicos, de liderança, 5 dons aqui destacados, porque esses são os homens que trabalham na vida de outros homens, para que esses homens sejam capacitados para desempenhar o seu ministério, ou seja, aos olhos de Deus, cada um de nós aqui é um ministro, é um servo, é um ministério, né? Então a tarefa da liderança da igreja é preparar os santos, os soldados para o seu serviço, para o seu ministério. Hoje muita parte da igreja vem no culto porque quer ouvir uma palavra, quer receber, mas é o contrário, queridos. A igreja é um
povo de guerra. É um lugar onde você vem para ser preparado, para ser capacitado, para poder servir ao Senhor Jesus como um bom soldado, para servir na lavoura de Cristo. Uma seara do Senhor. Agora, para haver discipulado, precisa discipulador e precisa discípulo. E precisa haver coração aí. Precisa haver disposição de pessoas que já estão há algum tempo. Paulo era um discipulador, era um recrutador, é alguém que preparou soldados. Sempre preparou Silas, Timóteo, sempre outros homens, Apolo, sempre outros homens andaram com ele. Mas é preciso haver obediência de coração também por parte do discípulo em aprender, em querer aprender. E em terceiro e último lugar, nós vimos até agora as semelhanças entre a vida militar e a vida cristã. Acontece o recrutamento chamado, acontece o treinamento, o discipulado, e em terceiro lugar, queridos, versículo 3, o soldado é provado. Olha o versículo 3 agora, 2 Timóteo 2:3. Aqui Paulo já está na cadeia, tá, queridos? Já está esperando a morte chegar, final da sua vida. E ele diz então: suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Queridos, quando eu penso no soldado, eu lembro que nos treinamentos o soldado ele é levado a condições extremas, a situações de grande pressão, para que ele saiba como agir depois de sua pressão. E eu me lembro, queridos, que depois que eu me tornei soldado, eu dei mais um passo, que me tornar cabo. E me tornei, fui fazer o curso. Queridos, que ralação que foi aquilo. Que ralação. A gente foi levado ao extremo. Primeiro, queridos, que tinha mais do que o dobro de quantidade de alunos do que havia vagas ou necessidade. Então a tarefa dos nossos instrutores era fazer mais da metade e desistir. Então judiaram de nós, queridos, durante uns 3 meses de curso que a gente fez. Foi ralado, eu aguentei porque eu tinha 18 anos, né? Então naquela época eles davam umas vacinas para a gente, né? E a gente aguentava tudo. Teve um campo que a gente fez um campo de sobrevivência. A gente foi levado para uma área da base aérea, no meio do nada. A gente ficou totalmente desorientado, nós nem sabíamos onde nós estávamos. Dividiram nós em grupos de 5. Eu ia trazer a foto, eu esqueci a foto, eu ia mostrar para vocês a foto. Era campo de sobrevivência. Nos deixaram ali só com a farda, com a bússola e algumas coisinhas, sem alimento, sem água, sem barraca. E disseram: olha, que vocês querem comer, arranje no mato aí, se vira. E ficou eu e mais 4 colegas. A nossa barraca, a gente juntava 2 capas de dormir, a capa de chuva, que a gente chamava de bivac, amarrava as 2 e fazia bem rente ao chão para dormir. E dormia homem, com as costas coladas um no outro, porque é inverno. Não sei se alguém tem noção do que é um inverno no Rio Grande do Sul, no mato. Frio. Não nos deram nada para comer, nos deram uma batata doce. E eu, como eu não era cristão, eu comia batata doce sozinha. Os irmãos, meus colegas quase morreram do coração. Né? Botamos uma batata doce numa brasa lá e a fome bateu, eu comi toda ela. E daí depois voltamos, né, se entendemos lá, aí vamos achar alguma coisa para comer. Disseram para nós que tinha árvores frutíferas naquela floresta, não tinha nada. Não tinha nada. Passamos horas caminhando. Aí de dia de manhã, beira do rio se lavando lá, uma jaguatirica, uma onça pequena, não sei se alguém conhece isso. Quando nós vimos aquilo, um chamou o outro, ela foi tomar água, nós cercamos ela, queridos, com um braço de pau, com tudo nós juntamos. Nós jogamos tanta pedra, tanto pau, que ela tentou fugir para a água, afundamos, matamos ela apaulada e afogada. Só contando, eles deixaram um fósforo para a gente e a batata doce. E aí, queridos,
Limpamos aquele gato do mato, aquela javatirica que nem se limpa coelho, sabe? Tira o couro inteiro. Pensa na nossa felicidade, queridos. Você acha nojento isso, né? Mas fica 3 dias sem comer. Eu não via um gato, um tio, uma oncinha, eu via um coelho ali, uma lebre, bem assadinha. Aí disseram para nós que a cinza servia como sal, e foi assim mesmo, e comemos. Depois de alguns dias vieram nos buscar, queridos. Nós todos orgulhosos com a pele, né, mostrando que nós sobrevivemos, né? Nós quase fomos expulsos do exército. Nós matamos um animal ameaçado de extinção. Queridos, nós quase ficamos detidos, queridos. Nós todos orgulhosos porque nós matamos um animal que não podia matar. Mas é só brincando, mas nós fomos levados, queridos, a situações extremas, transposição sobre água, com farda, com tudo, treinamento, queridos, que a gente tinha que juntar a capa de chuva, aquele impermeável, botava capacete de aço, fuzil, tudo ali enrolava e aquilo boiava, fica uma trouxa. E de 2 em 2 tinha que atravessar um lago. E tinha um colega, um aluno que não sabia nadar. Agora, olha o que o pessoal tem que enfrentar, situações extremas. E era meu colega ainda. Deus só dizia para ele, você agarra esse pacote aí e bate a perna. E assim nós atravessamos. Porque no exército você não pode deixar alguém para trás, isso é lei. Você não pode deixar alguém para trás. Então no lago ele se agarrava daquele pacote e eu agarrava aqui, ia nadando aqui, ó. E eu dizia, bate a perna aí. E conseguimos, queridos, transposição sobre corda, queridos, em valas, em rios. A gente fez cada coisa que nem eu imaginava, rapel, descendo em corda de rapel. Coisa que eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer. Atirar com arma, desmontar armas, fuzil 762, metralhadora, pistola 9mm, tudo isso aí, queridos, nós tivemos treinamento para desmontar e montar no escuro. No escuro. Sem luz. Tínhamos treinamento, queridos, na noite, era uma ralação, mas nós estávamos lá orgulhosos, se sentindo muito melhor que aquele soldado recruta lá do quartel, né? Nós sentíamos assim, nós somos pelotão de elite, né? Sem contar as coisas que nós tínhamos que comer lá, queridos, matar a galinha no dente, mordendo o pescoço dela viva, as coisas absurdas, nem vou falar as nojeiras. Mas nós tínhamos que fazer, era treinamento, frio, queridos. Levamos 2 mudas de roupa para passar uma semana no campo. Aí no primeiro dia você entra na água, manda você entrar com farda e tudo, você sai, bota outra farda, manda entrar de novo. Não tem roupa seca, você vai dormir com roupa molhada. Não tem comidinha quente da mamãe. Não tem roupinha limpa. É dias de ralação. Eu tenho uma foto que você tem vergonha de mostrar, parece um zumbi, queridos, quando a gente voltou. Mas a gente passou pelo treinamento, consegui as minhas divisas, prestei serviço militar. E depois eu pedi baixa porque achei um nojo, aquela hierarquia, os abusos de autoridade que havia no quartel. Não comigo, mas que eu vi acontecendo lá, disse, não quero seguir carreira aqui. E por isso eu pedi baixa. Mas, queridos, por que eu estou falando isso? Porque no quartel você é levado a situações extremas, para quê? Para forjar você. E, queridos, o que vai nos fazer vencer as batalhas da vida, queridos, são as disciplinas espirituais, porque a Bíblia fala o quê? Que a nossa luta não é contra pessoas. A Bíblia fala ou não fala isso? Ela é contra o quê? Principados e potestades espirituais, forças dominadores do mal. Agora, queridos, cá entre nós, vamos ser bem sinceros aqui, certo? Bem sincero aqui. Os nossos maiores problemas não são com pessoas? São com pessoas, né? A gente pode ter problema financeiro também, uma doença pessoal, mas a maioria dos nossos problemas, os mais sérios, são com pessoas. Mas quando nós vamos para a Bíblia, ela vai dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo do mal. A Bíblia ensina isso. Agora, como que você vai discernir que é algo espiritual?
com vida espiritual, não tem outra maneira. Às vezes o cristão está reagindo, está entrando, está caindo, está pecando, está brigando com pessoas, quando é o diabo por detrás levando ele a pecar. Mas ele só vai vencer e perceber se ele tiver as práticas espirituais que o ajudarão a discernir essas coisas. Aí, as pessoas, irmãos, quando vai para o quartel, e olha, irmãos, é quase que nem aquela tropa de elite, dá um tapa na cara, pede para sair. Quando nós estávamos, irmãos, voltando do campo de sobrevivência, eles fizeram um churrasquinho, queridos. Pensa, nós dias sem comer, e dizia assim, pede para sair, pode vir comer aqui. Assim. E, irmãos, as pessoas vêm para a igreja, às vezes, pensando que a igreja é um parque de diversão, que é a Disneylândia, que é um circo para dar risada, que alguém vai contar piada ali na pregação, e vão rir, vão se divertir. Que soldado que é esse? Sabe, eu não sei onde ouviram que Jesus falou que no mundo tereis diversão. Que Bíblia é essa? Que vai dar tudo certo na vida cristã. Agora que você é cristão, vai dar tudo certo. Tem até música que diz assim, né? Vai dar tudo certo, a vida cristã é um mar de rosas. Aonde que diz isso na Bíblia, queridos? Não diz, é mentira. É mentira. É engano isso. A Bíblia diz que nós vamos ter luta, nós teremos aflições, queridos. Tem mais de paz, de bênção, claro que tem. Mas lá na eternidade, sim. Vai ser uma outra vida. Mas aqui, queridos, é guerra. E não é só metáfora isso que a Bíblia usa, não é só figura, porque a Bíblia atesta que o mundo espiritual é real e que a batalha espiritual é algo real e não fictício. Quer você creia ou não, quer você veja ou não, e esse é o grande problema. Ah, mas eu não acredito porque eu não vejo. Você acredita que existem bactérias? Também não vê. Acredita que existe vírus? Quem é que viu? Só quem trabalha no laboratório, né? Mas eles existem. Mas não é porque você não vê que eles não existem. Agora, como é que vocês sabem que ele existe? Por causa das evidências, dos sintomas que ele causa. Começa a atentar para os sintomas de algumas situações e ver o que tem por detrás disso. São realidades espirituais, queridos, para destruir você, para destruir a tua vida, para te afastar de Deus, para você não congregar mais, para você acabar com o teu casamento, para você não dar atenção para a tua família e teus filhos. É batalha, é guerra. Quando eu me tornei soldado, o sargento trouxe um fuzil para mim. Ele falou assim, ó, a partir de hoje, essa aqui é tua namorada. Bem assim ele falou para mim, com essas palavras. Bem com essas palavras. A partir de hoje, essa é tua namorada. E cada fuzil tem um registro, um número. E realmente, você até dá baixo no exército, aquela é tua namorada. Só treina com aquela arma, só tira serviço com aquela arma, você é responsável pela manutenção daquela arma. E ele disse assim para mim, você vai dormir com ela, enquanto você estiver no quartel, ou quando você estiver no campo, você vai dormir com ela, você vai tomar café da manhã com ela, você vai almoçar com ela, você vai jantar com ela, você vai fazer até as suas necessidades fisiológicas com ela. Bem assim. Aí fomos para o campo. Sempre tem um desavisado, né? Um da companhia lá inventou de deixar escorado numa árvore, foi fazer não sei o quê. Aí passou um graduado lá, fez o quê? Aí nós tiramos informa lá. De quem é isso aqui? Vou perguntar mais uma vez. Daí outro lá. O que aconteceu, combatente? E os caras são bem enjoados mesmo, né? Aí fui fazer xixi, não sei o que. Você abandonou o teu fuzil. Então agora, vai arrumar, como é que você vai fazer os treinamentos agora aqui no campo? Vai arrumar um fuzil para ti. Posso pegar esse? Não, vai arrumar um para ti. Aonde que vou arrumar? Pega um galho aí. Foi lá e buscou uma varinha assim, ó.
para fazer exercício com aquela arma, né? Daí o comandante olhou para ele, isso aí não. Esse lá, ó, pegou uma tora assim, ó, uma coisa, uma coisa assim, ó, vai ser tua arma agora até o final do campo. Todo o treinamento você vai fazer com isso ali. Então, quando eu estava correndo com a arma, entrando em vala e subindo morro e descendo, ele com aquela tora, correndo lá, né? Mas foi uma lição para ele nunca mais esquecer. E à noite, queridos, nós tínhamos que limpar fuzil, passar até dentro do cano óleo e limpar com paninho. E ele teve que descascar um canivete, deixar limpinha aquela tora. Sabe que não tem brincadeira. Parece brincadeira, mas é sério. Tem ensinamento sério, ou seja, não baixa a guarda. Numa situação de guerra mesmo, sem tua arma você pode morrer. Os teus colegas podem morrer. E essa é a situação da igreja, queridos. Quando a igreja não tem a clareza do mundo espiritual, que ele existe, que precisa orar, precisa se consagrar, que precisa ajudar os outros irmãos, o diabo vai derrubando de fileira. A gente está sempre ouvindo isso e vendo pessoas que começam na fé, daqui a pouco caem. Nós somos recrutados para uma batalha dura. Soldado não é uma criança que brinca no parquinho, não é adolescente que vai no circo, mas é homens e mulheres que amam a Cristo e seguem de verdade. Sabe, queridos, o soldado, ele tem cânticos assim, que ele diz que ele vai morrer pela pátria, né? Que ele enfrenta até o capeta, tem umas músicas assim, né? Enfrentei o capeta de bereta, tinha umas rimas assim que a gente cantava correndo. Ele é desafiado, tem um espírito de guerreiro, assim, de valentia, de dar a própria vida pela nação. Ele vai para uma guerra, ele vai representar a sua nação, vai defender a sua nação, para que o inimigo não venha e não destrua suas famílias. Então, soldado é isso, queridos, é alguém que tem consciência, diz, eu vou lutar. E quando se pensa em soldado de Cristo, sabendo que Cristo morreu por nós, um bom soldado de Cristo é aquele que está disposto a dar a sua própria vida por Cristo. De morrer por Cristo. Irmãos, está acontecendo isso hoje. Não é hipérbole, não é exagero meu. Hoje, nós vivemos um tempo onde nunca morreu tantos cristãos quanto morre hoje para Cristo. Eu vi um vídeo, queridos, que num país muçulmano costuraram a boca dos cristãos. Os homens vivos de joelho, com tudo costurado aqui, ó. Alguém viu esse vídeo? Você viu? E dizia, se nos calarmos, até as pedras falarão, citando a Bíblia. Enquanto, irmãos, tem igreja brincando de parquinho, gente rolando no chão, umas bobagens, umas bizarrices, queridos, dizendo que aquilo ali ia ser cheio do Espírito Santo, por favor, sentir arrepio, ficar emocionado. Não, queridos. O soldado está disposto a morrer por Cristo. Eu não nego a Cristo. Homens foram queimados vivos por causa de Cristo, da sua fé. Nações têm o evangelho hoje porque pessoas morreram, algumas sementes foram regadas com o sangue dos mártires. E é por isso que o evangelho chegou até nós. Na nossa costa foi afundado um navio, queridos, com protestantes que vieram para o Brasil. História conta. No quartel a gente aprendeu isso, na vida cristã a gente aprende, irmãos, a não desistir nunca, amém? Aprende a não desistir. Tu deu essa ênfase, né, numa mensagem, né, Delcio? Não desistir nunca, né? Então a gente aprende isso no quartel também. Ai, eu não vou mais na igreja porque ninguém lembrou do meu aniversário, ninguém me deu um bolo. Socorro, queridos. Que soldado, né? Que soldado, que soldado, que valente.
Para encerrar, queridos, eu quero lembrar que no quartel, irmãos, a gente atendia a toques de trombeta. Nós somos treinados a isso. De manhã nós acordávamos com um toque de trombeta. E cada tinha toques específicos. Alguns comandos de ordem unida eram dados através de trombeta. A gente sabia certamente. Mas marchando, se dobraria para a direita, dobraria para a esquerda, se retornaria. Era assim, a gente foi. Obedecia aquela voz. E quando eu penso na igreja, nessa figura, queridos, um dia a 7ª trombeta tocará. Uma trombeta que vai chamar o nosso nome. Quem é cristão, irmãos, vai entender, vai ouvir o chamado. Vai responder ao chamado. Será arrebatado. Mas quem não conhece o toque, não vai entender, ficará. Então, queridos, no versículo 4, 2 Timóteo 2,4, ele fala sobre os negócios da vida. E sabe, queridos, muitos aqui, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil para poder agradar aquele que o alistou. Queridos, o que tem de crente caindo, se desviando, abandonando a Cristo, por causa dos negócios dessa vida? Muitos. Por causa de carreira profissional, por causa de dinheiro, por causa de relacionamento extraconjugal. Tantas coisas, negócios da vida, embaraços que impedem de avançar. Muitos soldados têm fracassado por causa das suas ambições egoístas, por causa das suas paixões, amizades carnais, que têm se tornado um laço para a alma e para o coração, e têm tirado as pessoas do caminho de Deus. Aquele que se prepara vai vencer. Aquele que não se prepara não suporta as pressões lá fora. É assim. Como vencer? Com táticas de guerra. Tiago 4:7. Tiago 4:7 diz: submetam-se a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, essa é tática de guerra. Primeira coisa, irmãos, não adianta resistir ao diabo se você não se submete a Deus. Ok? Estão entendendo isso? Achar que você vai ganhar do diabo, o diabo é poderoso, queridos. Não é todo poderoso, mas ele tem poder. Ele tem poder. Limitado, mas tem. Se você acha que você pode ir despreparado e enfrentar o diabo, você está lascado, vai apanhar. Vai sofrer. Então a primeira coisa é, Tiago sumiu lá, mas é 4:7. Submeta a sua vida a Cristo. Declare que Jesus é o teu Senhor. Entrega o teu coração a Ele. Viva na dependência do Espírito Santo. Pratique as disciplinas espirituais. E aí precisa ter medo do diabo? Não, por quê? É só resistir. Quem que vai fugir? Ele fugirá de você. Já imaginou isso? A Bíblia manda a gente ter medo do diabo? Não, nenhum lugar. Manda a gente resistir. E ele fugirá. Eu sempre gosto que Paulo diz para Timóteo também, em outra carta, que do pecado a gente deve fugir. Ele diz, foge da imoralidade. Foge das paixões. Paulo manda Timóteo fugir. Então, qual é o princípio? Do pecado a gente foge. Não tenta enfrentar o pecado. Se você está com tentação naquela área, sai dali. Para de ir nesse lugar, para de falar com essa pessoa, para de se envolver nessa situação. Foge disso, foge de toda aparência do mal. O pecado a gente vaza, foge. Não tem que ficar enfrentando, não tem que ficar negociando, não tem que ficar brincando, não tem que ficar acariciando, não tem conversa. Com o pecado a gente foge. Agora do diabo não, do diabo ele não vai, a gente resiste ao diabo. E ele fugirá. Submeta-se a Deus, resista o diabo e ele fugirá. Sabe por que, queridos? Nós não estamos sozinhos. O nosso general é Cristo. Há um acontecimento de um profeta, não sei se é o Geazi com Eliseu, acho que é com Eliseu.
que ele estava com medo porque os inimigos estavam em volta ali, um grande exército, e o profeta orou para que Deus abrisse os olhos do servo dele, e Deus deu essa experiência e permitiu que os jovens abrissem os olhos e vissem o mundo espiritual. E o que ele viu? Aqui o exército celestial, o exército de Deus estava ali, e era muito mais poderoso, muito maior do que aquele exército humano que o cercavam. O Eliseu está com medo de quê, cara? Está com medo do quê? Então nós temos um general, nós temos o Senhor. Sabe, nada pode nos afastar do amor do Senhor, nem principados, nem potestades, que são os poderosos do diabo, na hierarquia do inferno. Muito menos um demoneco. Como vencer? Nossas armas são poderosas em Deus, oração, jejum, consagração, santidade, não é pela nossa força. Romanos 16, 20 diz, em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Nós cantávamos isso, né? Deus, Romanos 16, 19, nem é no 19, é no 20, né? Mas nós cantávamos no 19, que dizia que Deus ia esmagar Satanás. Irmãos, a Bíblia diz o quê? Que Deus esmagará. Quem vai esmagar? Romanos 16, 20. Deus esmagará a Satanás debaixo dos nossos. Quem vai esmagar é nós? Deus vai esmagar. Sabe aquelas declarações triunfalistas no neopentecostalismo? Esmaga a cabeça de Satanás, ou pisar no diabo, né? Sabe essas coisas, queridos? Tu acha que o diabo tem medo disso? Dá risada disso, queridos. Quem vai esmagar é Deus. Submeta-se a Deus, e então Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos. Mas é Deus que vai esmagar. É Deus. Fazer uma oração forte. O que é fazer oração forte, queridos? Submeta-se a Deus. Como vencer? Vencemos focado no alvo, vencemos focado na missão. Versículo 4, relembrando o versículo 4, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, que deseja agradar aquele que o alistou. Queridos, aqui está uma verdade, nós devemos agradar a quem? Quem nos alistou? A Deus. Soldado não tem que impressionar homens, tem que agradar a Deus, é assim que a gente vence. A igreja é preparada para acertar o alvo que é a eternidade, cumprir a missão de fazer discípulos. Enquanto nós vivermos aqui, irmãos, a nossa tarefa é pregar o evangelho, é fazer discípulos, é batizar, é ensinar, até que Jesus venha. Nosso alvo é a eternidade, é a ressurreição do nosso corpo. O apóstolo Paulo, com mais de 60 anos, ele diz, não que eu tenha alcançado, mas prossigo para o alvo, porque também foi chamado. Ele está falando da ressurreição, sabia que ia morrer. Então, nosso alvo é Cristo, nosso alvo é a eternidade, a vida com Deus. Venceremos com a motivação correta, agradar a Deus. Eu já fiz essa pergunta, irmãos, para mim algumas vezes na vida. Por que eu estou fazendo isso? Sabe quando tudo falha? Quando você pensa que fez a coisa certa, mas o que você colhe não é? É isso, eu digo na igreja, você não vê os resultados, e daí você pensa, qual é a motivação de eu estar fazendo o que estou fazendo? Quando Deus te leva assim lá no fundo mesmo, para te questionar, para você saber, Ele sabe, mas para você saber qual é a motivação com a qual você faz o que faz. E é libertador quando você diz, é para ti, Senhor. É para ti, Deus. É para o Senhor. Eu quero agradar ao Senhor, não homens. Quero agradar a ti. Não a mim, não a minha vontade, mas ao Senhor. Vamos ficar em pé? Conclusão. Nós vimos que o bom soldado, ele é recrutado, é o chamado,
nós vemos que ele é discipulado, que ele é treinado, e nós vemos que ele é provado. Sabe, o apóstolo Paulo disse para Timóteo: suporte comigo as minhas aflições como um bom soldado de Cristo. Sabe, ele participa do meu sofrimento. Ele não diz participa da minha alegria. Então, queridos, o bom soldado ele é aprovado. E a conclusão é que ele é aprovado. Todo aquele treinamento que a gente fez é para ser aprovado, ser um bom soldado. E, queridos, Deus nos permite passar pelas situações mais extremas da vida, e às vezes pode haver situações que você realmente não vê proveito, você não entende por que está passando por aquilo, por que Deus está deixando isso acontecer na minha vida. Eu já orei, eu já pedi perdão, eu já mudei, mas continua essa luta. Deus está te forjando. Hoje eu tomei exemplo pessoal, não faço isso muito nas pregações, mas hoje eu tomei porque passei por isso de ser um militar. Mas, queridos, foi um tempo de treinamento, não foi a vida toda aquilo, foi um momento de pressão, né, de grandes exigências. Mas foi um momento, não foi a vida toda, foi para depois poder viver melhor. E às vezes Deus nos permite passar por situações muito difíceis, muito complicadas, mas Ele tem um propósito que nós não estamos vendo ali. Dali nós nos tornamos melhores soldados, mais preparados para enfrentar qualquer luta na vida, qualquer dificuldade, não só para enfrentar, mas para ajudar outros, para carregar outros que estão caindo. Então eu não sei qual é o teu estágio, né? Não sei, porque só Deus sabe realmente. E isso é maravilhoso de Deus, que nós podemos estar na mesma congregação, podemos ter a mesma idade, mas o momento que cada um está vivendo com Deus é diferente. Algumas pessoas estão começando a vida na fé, estão tendo aqueles primeiros ensinamentos, né? E está descobrindo coisas novas e está crescendo. Outros já estão ali naquela fase de estar formando, recrutando novos soldados, preparando novos soldados. E também pode haver soldados aqui que estão cansados também, estão desanimados, estão perderam a arma. Boa essa, né? Alguns perderam a arma. Alguns perderam aquela lição de como enfrentar o inimigo, como perseverar. Vamos orar agora, queridos, como se fosse uma convocação do céu para nós. Vamos orar aqui, queridos, tendo em mente essa figura que a Bíblia usa, de que nós somos um exército, e de dizer: Senhor, eis-me aqui. Dizer: Deus, não é pela minha força, não é pela minha capacidade, pela minha inteligência, pela minha sabedoria, mas pela capacitação que vem de Ti. Você gostaria de orar assim? Pedindo a graça do Senhor que Te ajude nas Tuas lutas e Te ensine a vencer. Talvez alguém esteja aqui cansado de tanto levar tapa na cara, de tanto ser derrotado em alguma área, mas Deus pode te dar vitória sim. Você pode acertar o alvo sim. E acertar o alvo não é fácil, queridos. Eu atirei com fuzil, com fuzil é fácil acertar o alvo, mas com uma pistola 9mm, quem já atirou sabe como é que é. Cada vez que eu apertava o gatilho, eu fazia assim, ó. Ia para o lado. Aí pegava o binóculo, olhava longe do alvo. Mas o treino faz você acertar o alvo. E assim na vida cristã, não quer dizer que você tornou cristão, que você não é, que não caiu. Mas o constante exercício vai fazer você acertar o alvo. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado porque a Tua igreja é também esse povo de guerra. Obrigado por essa linguagem bíblica, Deus, que para nós é uma figura, mas nós vimos no Antigo Testamento quantas vezes o Teu povo, Deus, esteve diante de batalhas de vida ou morte.
ou lutavam, ou seus filhos eram levados como escravos, ou lutavam, ou pegavam naquela espada, ou suas mulheres seriam abusadas. Obrigado porque nós não vivemos dias assim, Senhor. Não temos ameaças desse tipo, mas nós temos ameaças terríveis que são espirituais, que muitas vezes nem vemos, mas pela fé nós cremos que elas estão presentes. E muitas vezes, Deus, somos enganados pelos nossos sentidos, pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pelo nosso tato, pelo nosso olfato, pelos nossos sentidos naturais que não percebem o mundo espiritual, pela nossa visão que nos engana. Mas nós queremos, Pai, nessa noite pedir a Tua graça, Deus, e agradecer porque um dia o Senhor nos chamou, e nós dissemos sim. Um dia nós somos alistados nesse exército celestial, e assim como Timóteo foi chamado de bom soldado por Paulo, nós queremos ser bons soldados, soldados, Deus, que não abandonam a corporação, soldados que não abandonam a linha de frente, que não abandonam as suas armas, que não se dobram diante do inimigo, que não se dobram diante do pecado, mas soldados sim que se dobram diante do Senhor. Nós queremos orar nessa noite, Deus, para que o Senhor nos fortaleça, e fortaleça cada um que estiver aqui, Deus. Se há um soldado cansado, fraco, cura, Senhor. Se há alguém, Deus, que está tendo derrotas na sua vida, Deus, que venha essas vestes do alto novamente, Deus, revestindo com a Tua graça, com toda a armadura do Senhor, como está em Efésios. Em nome de Jesus, que possamos andar em vitória, Senhor, não para sermos orgulhosos ou ostentar alguma coisa, mas para que o Teu nome seja glorificado, não seja envergonhado com pecados, com derrotas dos Teus filhos. Dá vitória sobre cada um, Deus, as tentações, as artimanhas do inimigo, Deus, aos enganos do diabo por trás de situações, por trás de circunstâncias, por trás de pessoas, por trás de coisas bonitas, mas que enganam, que seduzem. Livra o Teu povo, Senhor, de todas as artimanhas do inimigo, e adestra o Teu povo, Senhor, como um povo de guerra, um povo forte. Levanta aqui homens e mulheres, guerreiros do Senhor, valentes do Senhor, dispostos realmente a lutar, Deus, pelo Teu reino, pela Tua causa, por vidas, por salvação de almas, por entender, Deus, que estão aqui para servir ao Senhor, com a sua vida, com tudo que são, com tudo que têm. Essa é a nossa oração, Deus, nessa noite. Que a Tua graça seja sobre cada um, e que o Senhor vá à frente, nos conduzindo em vitória, em nome do Senhor Jesus. E a glória seja dada ao Senhor. Amém e amém. Amém, irmãos? Aleluia. Podemos